Para abrir o segundo dia do NT Experience, vamos falar sobre os desafios da operação privada no transporte de passageiros. E para isso, eu convido o moderador Gilberto Flores, que é presidente da ANP Trilhos, e ele fará a apresentação dos demais participantes. É com você, Gilberto. Ok, obrigado, Silvia. Bom dia a todos. Eu primeiro queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui na NT e também a Revista Ferroviária. E vai ser um prazer estar aqui com os três amigos. Nós vamos falar, como ela disse, sobre os desafios da operação privada no transporte de passageiros. Para isso, nós vamos ouvir o Antônio Carlos Sanches, que é presidente da Supervia, no Rio, o Guilherme Ramalho, presidente do Metrô Rio, e o Luiz Valença, diretor de mobilidade da CCR. É importante a gente lembrar que a gente, até 98 nós não tínhamos operação privada nos nossos sistemas. 12 anos depois, em 2010, nós só tínhamos 2 operações privadas. E hoje a gente tem praticamente a metade das operações no Brasil sendo privadas, no Rio, em São Paulo, na Bahia. Existe a possibilidade também de ter em Brasília. E em São Paulo tem outras linhas em momento de concessão. Eu acho que essa experiência ela foi positiva, ela desonerou muito o Estado, ela agregou a flexibilidade que o setor privado tem, ela possibilitou que muitos investimentos fossem feitos pelo ente privado. E agora, a gente esse ano teve essa situação fora do previsto da pandemia e que expôs outras dificuldades. A gente, em muitos lugares, a tarifa é custeada exclusivamente pelo passageiro, a gente não tem um conceito de subsídio, a gente não tem um conceito de autoridade metropolitana, de uma integração, uma organização dos transportes e de uma integração real, física e tarifária, em que a pessoa possa viajar com uma tarifa que precisa de subsídio. Então, talvez seja a oportunidade da gente se organizar melhor, da gente poder ter essas tarifas realmente integradas e efetivamente subsidiadas. Para isso, a gente vai precisar descobrir fontes de financiamento e melhorar o nosso modelo regulatório em termos de garantia. Eu acho que ninguém melhor do que esses três amigos, 3 profissionais reconhecidos que estão vivendo essa experiência tão dura desse ano para contribuir com o entendimento da gente. Cada um vai ter um torno de 10, um pouquinho mais de 10 minutos para falar, para depois ter tempo, diante do final, eles poderem responder as perguntas da audiência. Então, eu queria convidar primeiro o Antônio Carlos Sanches, da Supervia no Rio, para fazer a apresentação dele. Sanches. Gilberto, obrigado. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Meu nome é Sanches, Antônio Sanches, sou presidente da Supervia aqui no Rio de Janeiro. A Supervia é uma ferrovia de transporte de passageiros e nós atuamos em 11 municípios da Baixada Fluminense, mais o Rio de Janeiro. São 270 quilômetros de ferrovia e 104 estações. É uma ferrovia que tem mais de 100 anos, né? É bastante antiga, é a segunda do Brasil. E não tem como falar dos desafios do nosso segmento sem falar do Covid, né? Antes da pandemia, nós transportávamos 600 mil passageiros dia. Nós estamos hoje com cerca de 360 mil, uma queda ainda de 42%. Então, é um impacto bastante forte. No início da pandemia, nós tivemos uma queda maior ainda, chegou a 70%, um pouco mais de 70% de queda. E o Covid, na verdade, acaba trazendo à mesa, né, à tona, uma série de problemas para o setor como um todo. Então, nós temos aí o impacto na nossa operação, a nossa operação que é totalmente privada, é uma concessão. Nós dependemos 100% da tarifa, não existe subsídio algum, diferente de outras operações, não só no Brasil, mas no mundo. Então, isso acaba tendo impacto direto, né? Porque a gente sobrevive basicamente da tarifa. E nesses meses de pandemia, o acumulado em termos de perda de receita já ultrapassou os 250 milhões e uma perda de um pouco mais de 57 milhões de passageiros. Então, é um impacto bastante forte. Com isso, surgem vários pontos que vinham sendo discutidos, pensados, né? Mas que agora é urgente
a tratativa dessas questões. Por exemplo, a questão dos contratos. Os contratos no Rio de Janeiro, particularmente da Supervia, é um contrato antigo. É importante reavaliar e fazer uma repactuação desse contrato, né, para modernizar e a gente ter, assim como outras operações que existem no Brasil, no país ou até fora, né, ter uma questão que considerem essa flutuação, essa variação da demanda. Por exemplo, ter uma faixa, né, uma banda para mais e para menos, onde a concessionária assume parte e o poder concedente assume o restante, né, se for impactante. Então, definir essa banda. Isso é uma coisa importante para se tratar. Também aparece a necessidade, não só falando do transporte ferroviário, mas da integração do transporte como um todo, dessa integração intermunicipal, né, entre os municípios, que é a região metropolitana aqui do Rio de Janeiro. Assim como as grandes capitais do Brasil, nós temos as regiões metropolitanas, fica muito difícil você tratar essa questão de mobilidade se você não considerar o todo, não considerar a integração. Tanto para a questão do nível de serviço ao cliente, né, ao passageiro, para que ele possa fazer a integração, para que ele possa, com um bilhete único, utilizar várias pernas e poder buscar aí a sua mobilidade para o trabalho, para casa, para o estudo. Enfim, nós não temos a figura de uma autoridade metropolitana que faz a regência dessa orquestra, municípios e modos de transporte diferentes. Porque isso não existindo, acaba ocorrendo, de certa forma, em alguns casos, até uma concorrência, né? Então, os modais de alta capacidade, como trem, metrô, você acaba tendo outros modais, como ônibus, na mesma região, né, concorrendo, e você acaba não otimizando esse serviço e esse transporte ao cliente. Então, as empresas, como um todo, acabam ficando deficitárias, você não otimiza, o governo acaba perdendo recursos, no caso de bilhete único também. Então, nós temos várias coisas que podem ser otimizadas. E o Covid colocou na mesa tudo isso de uma maneira clara e direta. Não tem como a gente não enxergar e não trabalhar nessa questão. É urgente esse ponto. E o futuro da mobilidade também não vai ser mais como era antes. A gente fala muito no novo normal, na questão do home office. O fato é que estamos todos aprendendo com essa nova realidade. Não sabemos ainda como será. Existem indicativos, mas o que se sabe é que não vai voltar mais como era antes. Tanto é que a gente prevê uma retomada para os números de 600 mil passageiros antes da pandemia só para o início de 2022. Então, a mudança, o crescimento está lento, está gradual, mas ainda não está próximo do que a gente precisaria para manter o mínimo da nossa operação, né? Uma outra questão que eu considero muito importante é a questão regulatória. Então, o que a gente observa em outros setores, né? Até ontem está na mídia, o setor aéreo, com a agência regulatória, a ANAC, reconhecendo e dando sequência ao reequilíbrio de concessões de aeroportos, né? O setor elétrico, lá com a ANEEL, também socorrendo as empresas, aí mais de 16 bi para as distribuidoras. Só que quando a coisa passa para as esferas estaduais e municipais, complica muito, né? Então, a gente sabe das dificuldades de municípios e estados, o governo federal também não é diferente, mas a questão regulatória precisa funcionar bem. E nós não temos, no caso aqui do Rio de Janeiro, visto isso caminhando dessa forma. Isso impacta muito os negócios, não só os negócios atuais, mas traz muita insegurança jurídica. E não só para o setor de mobilidade, para qualquer segmento, né? Que a gente acaba sendo uma vitrine, né? Sobre tudo o que acontece, principalmente nessa situação mais crítica. Então, as questões regulatórias precisam ser revistas, reavaliadas de uma forma geral para poder atender a expectativa da iniciativa privada, em conjunto com o governo, né? Porque é um trabalho a quatro mãos. Então, uma concessão é patrimônio do Estado, né? A ferrovia é patrimônio do Estado, nós fazemos a operação desse patrimônio e é muito importante que esses contratos de concessão estejam bem regulados, bem acompanhados, fiscalizados, sim, é claro, mas com as regras bem claras e respeitadas. Esse é o
ponto mais sério, mais crítico aí. Então, a minha expectativa é que, com essa pandemia, apesar dos desafios todos, né, ela acelerou muitas questões que a gente colocou na mesa, como eu já comentei, que precisam ser tratadas no curto prazo para que as empresas não venham a sofrer um colapso, mas que também a gente olhe para o médio e longo prazo, para as mudanças que vêm pela frente para o segmento de mobilidade, para que sejam trabalhadas de forma integrada na região metropolitana. Sabemos que no Rio de Janeiro é quase uma tempestade perfeita, né? Temos a questão política, uma crise institucional, agravada pela questão financeira, né? Estamos aí no regime de recuperação fiscal e junto com tudo isso o Covid, que traz uma série de dificuldades, né? Se somando a tudo. Mas isso tudo é uma oportunidade. Todos enxergam o problema e temos que trabalhar em conjunto para resolver. Não é a iniciativa privada sozinha, nem o governo sozinho, nem a população. Na verdade, todos podem fazer um esforço grande para resolver essas questões hoje, no curto prazo, e planejar e programar para o futuro. Bom, é esse a abordagem que eu queria colocar aqui para a gente iniciar os trabalhos. Obrigado. Obrigado, Sanches. Então, nós vamos dar sequência agora ouvindo o Guilherme Ramalho, presidente do metrô do Rio de Janeiro. Bom dia, Gilberto, Sanches, Valença, demais pessoas aqui acompanhando esse nosso debate ao vivo ou depois. É um prazer muito grande participar dessa conversa com representantes tão importantes aqui do nosso setor e num momento de tanta criticidade, né? Eu estava ouvindo aqui atentamente as palavras do Sanches, que acho que em 10 minutos conseguiu fazer de forma concisa um panorama geral da gravíssima situação pela qual nós passamos e que, de alguma maneira, representa, óbvio, cada concessionária vai ter sua particularidade, sua situação, mas estamos todos sofrendo esse mesmo conjunto de influências nesse exato momento. Deixa eu apresentar rapidamente aqui o Metrorio. O Metrorio é a concessionária que opera, titular de contrato de concessão, que opera as linhas 1 e 2 do metrô do Rio de Janeiro e também é operadora da linha 4. Então, nós operamos todo o sistema metroviário do Rio de Janeiro, uma cidade de economia mista, uma cidade de propósito específico, uma empresa 100% de capital privado. Temos um modelo de exploração bastante similar ao da Supervia, sem nenhum subsídio público. A operação metroviária do Rio de Janeiro é uma das poucas operações metroviárias do mundo que não depende de nenhum subsídio externo, uma operação historicamente superavitária, mas, diante do cenário da pandemia, é bom a gente lembrar sempre que já vínhamos, no caso específico do Rio de Janeiro, nos últimos 5 anos, com uma crise de natureza, uma crise econômica, uma crise política de grande gravidade após a conclusão dos Jogos Olímpicos, né? Onde, a verdade, a sequência de Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, trouxe uma série de investimentos em infraestrutura relevantes para o Rio de Janeiro, que não foram acompanhados, esses investimentos, de melhorias de política pública ou de práticas de gestão. Então, vínhamos enfrentando já uma crise muito grave do setor de mobilidade urbana e que foi absolutamente agravada de forma decisiva pela pandemia. No caso do Metrorio, nós continuamos hoje 56% abaixo da demanda que tínhamos antes da pandemia. Chegamos a trabalhar com 87% a menos de demanda até o mês de maio, mais ou menos. As nossas perdas acumuladas até o momento já são de mais de 450 milhões de reais, mais de 80 milhões de passageiros, uma situação de absoluta insustentabilidade para um modelo onde não haja revisão das políticas de integração física e tarifária, um modelo onde não haja mudança das políticas de financiamento do setor. E é nesse sentido que eu acho que o alerta do Sanches é muito importante. A pandemia, ela demanda, mais do que nunca, uma ação decisiva e tempestiva dos órgãos públicos. Nós precisamos ter a tomada de decisão no tempo certo. O Sanches deu bem o exemplo de algumas, a gente até conversava antes aqui de entrar no ar,
sobre o exemplo positivo dado por alguns setores e agências federais, né? Tivemos ontem a notícia de uma atuação tempestiva e rápida da ANAC, ações que vão permitir a sobrevivência desses setores. Então, nós estamos diante de um choque causado pela pandemia, que é muito mais do que um choque econômico, é um choque financeiro gravíssimo de curto prazo. E se nós não tivermos essa ação decisiva e rápida dos governos para garantir a subsistência desses setores diante de uma crise que tem tido uma gravidade inédita, é sem dúvida a maior crise da história do transporte público mundial. É uma crise que ainda segue acompanhada de uma grande incerteza. Nós não sabemos quando ela vai acabar, não sabemos se haverá agora segunda onda ou não, não sabemos qual será a duração e não sabemos, após a existência de uma vacina, quais serão os impactos de longo prazo. Se nós não tivermos decisões rápidas que permitam um equilíbrio financeiro entre custos e despesas, hoje as concessionárias de mobilidade, vou falar o caso do Metrorio, já queimou todo o seu caixa, nós estamos vivendo as custas de negociação com fornecedores e aportes de acionistas, e numa situação que precisa de uma solução mais abrangente. Foi aprovado recentemente um projeto de lei em Brasília para auxílio do setor, um projeto que aponta na direção certa, mas ainda é insuficiente, no sentido de que o montante de recursos ele é paliativo, ele não apresenta uma solução para o setor. Então, nós precisamos, de um lado, dessas medidas de curto prazo que permitam um alívio de caixa e subsistência do setor, e precisamos aproveitar a oportunidade dada pela pandemia para fazer uma discussão de fundo com relação às políticas públicas de mobilidade urbana, que vão mexer tanto na lógica de funcionamento do setor, na dinâmica entre os modais, políticas de integração, para criar condições favoráveis de redução de preços, de novos investimentos para o cidadão, que é o beneficiário, o objeto final de todas as políticas de mobilidade, e também para fazer uma discussão aberta com a sociedade sobre políticas de financiamento do transporte coletivo. O que nós temos observado ao redor do mundo, isso já nos últimos 10, 20 anos, muito antes de pandemia, é uma tendência de políticas públicas que privilegiam tecnologias sustentáveis, com pouca emissão de poluentes, que tragam de volta as pessoas a circular pela cidade, com uma redução do transporte individual, onde o transporte individual e o uso dos combustíveis fósseis contribuam no financiamento tanto da redução do preço como do desenvolvimento do setor de transporte coletivo. Temos exemplos concretos disso. Quase todas as grandes metrópoles do mundo já adotaram taxas de pedágio urbano, sobretaxa de combustível, recursos esses revertidos integralmente para o financiamento da mobilidade urbana, enquanto no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, nós temos ainda um retrocesso muito grande do ponto de vista de políticas públicas voltadas para a mobilidade. Mesmo se a gente olhar o caso de São Paulo há mais de 20 anos tem uma política de rodízio de veículos, tem restrição de acesso de veículos de ônibus fretados, por exemplo, na zona central da cidade. No Rio de Janeiro, tem restrições de estacionamento em área central. No Rio de Janeiro, além de não termos, como o Sanches bem mencionou, uma política de planejamento, não termos uma autoridade metropolitana, um ente central que faça o planejamento das diferentes linhas, otimize o setor de infraestrutura, reduzindo o custo de operação e, por consequência, isso seria o que permitiria a redução do custo da passagem para o usuário, para o cliente final. Além da ausência dessa política de integração, que leva a um sobrecusto do sistema, nós temos um incentivo ao uso do transporte individual, com custo baixo de estacionamento, liberdade ampla de trânsito de qualquer tipo de veículo pela cidade. Essa situação, a partir dos impactos da pandemia, é totalmente insustentável. Nós temos que aproveitar esses próximos meses, fazer essa discussão de forma aberta e transparente, encontrarmos medidas que permitam fontes de financiamento adicional para que esses serviços, que são serviços caros, de custo fixo, custo elevado, continuem a ser prestados, continuem sempre a ser prestados com qualidade e que haja a possibilidade da gente continuar um ciclo de investimentos. Caso contrário, infelizmente, o futuro da mobilidade urbana de trilhos de passageiros provavelmente estará muito mais ligado a uma discussão de sobrevivência, de esforço para pagar a conta. Nós, para que isso não ocorra, precisamos fazer discussões difíceis, mas discussões de fundo, discussões que revejam a estrutura geral de custo da mobilidade urbana, discussões que permitam fontes adicionais de financiamento, e se não o fizermos, temo que as consequências serão desinvestimento, queda de qualidade
no médio e longo prazo. Mas acho que podemos ainda manter algum otimismo. Eu tenho acompanhado em diferentes fóruns uma crescente atenção e percepção da relevância desse tema. Acho que o Congresso Nacional se debruçou sobre esse tema, embora, insisto, o projeto de lei não resolva o problema de curto prazo, ele aponta no sentido correto, ele traz diretrizes de política pública atreladas ao auxílio financeiro de curto prazo. Precisamos, aí sim, que as esferas estaduais, que as esferas municipais estejam disponíveis para fazer esse diálogo. Os poderes, não é uma competência só do Poder Executivo. Precisamos de agência reguladora com decisão rápida, agências reguladoras preocupadas com o peso, com a responsabilidade que carregam, a importância das suas decisões. Precisamos do envolvimento do Poder Legislativo. Infelizmente, o que nós temos visto, não só com relação ao setor de transporte, ao longo da pandemia, nós ainda temos menos discussões de médio e longo prazo, de estruturação do setor e de políticas públicas, e mais iniciativas legais voltadas a projetos que acrescem custo, na verdade, tentativa de criação de novas gratuidades, que são temas que, infelizmente, hoje não têm espaço. Nós precisamos de uma discussão com a sociedade bastante aberta, saber qual é o futuro da cidade, das nossas cidades que nós queremos. Nós acreditamos em cidades com menor emissão de poluentes, cidades com bons sistemas de transporte coletivo, com preço acessível do transporte coletivo, e isso somente será possível mediante revisão dos nossos contratos de concessão, revisão das políticas de financiamento do setor, revisão das políticas de organização do transporte coletivo e da relação entre transporte individual e transporte coletivo. É um tempo de muito trabalho, de muito desafio. Nós estamos hoje numa luta por sobrevivência, mas eu tenho bastante expectativa de que esse momento de dificuldade aguda, na verdade, vai ser um catalisador de um novo tempo da mobilidade urbana. Se nós não fizermos isso, as consequências serão gravíssimas para as nossas cidades, e eu tenho absoluta convicção, até acompanhando as discussões municipais agora, bastante acaloradas em função das eleições que acontecem por todo o Brasil, que o tema do transporte coletivo, o tema do deslocamento, está mais do que nunca presente na agenda política prioritária, e nós, enquanto setor, enquanto investidores e operadores do sistema de mobilidade, estaremos sempre à disposição para contribuir, para que a gente possa, em curtíssimo prazo, ter novidades, um novo arcabouço, e possamos continuar a investir e desenvolver o nosso setor nos próximos anos. Então, essas seriam as minhas considerações iniciais, Gilberto, e depois a gente dá sequência na parte das perguntas. Muito obrigado. Ok, Guilherme, muito obrigado a você pelas suas colocações. E para terminar a fase de exposição, a gente vai ouvir o Luiz Valença, que é o responsável pela mobilidade na CCR. Valença, então é a sua vez. Obrigado, bom dia, Silvia, pela abertura desse evento, a NT Expo por nos convidar. É um prazer muito grande estar aqui com o Joubert, o nosso mestre ferroviário de longos anos, né, o Guilherme Ramalho e o Sanches, que vivem aí uma situação realmente dramática, que eu, junto com eles, sofro da mesma maneira aí no Rio de Janeiro. Mas queria antes, como todos fizeram, apresentar o que é a CCR Mobilidade. A CCR Mobilidade é uma divisão do Grupo CCR, uma empresa de infraestrutura que tem negócios de operação de rodovia, de aeroportos e mobilidade urbana. Eu sou o responsável por esta divisão e temos várias concessões Brasil afora, na área de transporte de passageiros, né, eminentemente focado em transporte de passageiros sobre trilhos, que é o objeto da nossa conversa aqui e da revista ferroviária que participa na curadoria deste evento, para falar dos desafios da operação privada no transporte público de passageiros, né. Temos, hoje, na CCR Mobilidade, pré-pandemia, transportávamos mais de 2.200.000 passageiros por dia, nós temos 56 estações, trens, metrôs e VLTs, 90 quilômetros de malha ferroviária, somos o maior operador privado de metrô da América Latina, temos mais de 5.000 colaboradores, e ainda temos uma operação aquaviária aí no Rio de Janeiro, sendo o quarto maior operador aquaviário do mundo.
Eu tive o prazer de iniciar esse negócio com a linha 4 do metrô de São Paulo, depois fui para a Bahia para construir o metrô da Bahia, que foi construído em tempo recorde. Em 3 anos, construímos 30 quilômetros de trilhos com 20 estações e 10 terminais de ônibus. Depois nós temos a linha 5, Lilás, do metrô de São Paulo, que também está privatizada. Temos o VLT Carioca, com grande orgulho, um projeto belíssimo de alta tecnologia no centro do Rio, que revitalizou, né, a cara do centro do Rio de Janeiro, com operação de altíssima qualidade, de alto respeito do cidadão carioca. Olha que é uma operação em que a gente não tem catraca, e o nível de inadimplência de pagamentos do VLT Carioca é menor do que os níveis que a gente tinha previsto, baseado em níveis europeus. Então, o Rio de Janeiro também está de parabéns por isso, apesar de todas as dificuldades, né, que já foram bem colocadas aí pelo Sanches e pelo Guilherme. A situação do Covid ela é dramática, não tem dúvida. Eu não vou repetir o que já foi falado, que eu concordo plenamente, sem tirar nenhum detalhe, apenas para conhecimento da audiência desse evento. Nós estamos estimando, até o final do ano, uma perda de mais de 650 milhões de reais de perda de receita por conta da pandemia, e, portanto, nós precisamos de soluções urgentes, não só para resolver a questão desse desequilíbrio brutal que tem nos contratos de concessão, mas, fundamentalmente, para reorganizar, como bem colocou o Guilherme, o Sanches, o transporte público e as políticas públicas de transporte e o ambiente regulatório para permitir a expansão desse sistema, para sairmos desse regime de sobrevivência e começarmos a falar de investimento, geração de emprego e ampliação de um sistema de transporte que, no mundo moderno, né, é o que mais recebe investimento e ampliação em relação aos demais modais, pela sua característica estruturante. Em todo o sistema de transporte público nas grandes regiões metropolitanas, o transporte sobre trilhos, seja ele trens ou metrôs subterrâneos, elevados, VLTs, são sistemas de alta capacidade e que permite estruturar, como se fosse ali a espinha dorsal do sistema de transporte, permitindo que os demais modais, como ônibus, bicicletas, vans, táxis e todos os demais, né, se integrarem a esse sistema central, aumentando a eficiência e reduzindo os tempos de viagem, melhorando a qualidade para todos. A pandemia certamente deu uma luz, né, sobre os problemas que são estruturais, que independem da pandemia, mas que com a pandemia se tornaram brutais em termos de necessidade de ação imediata. Felizmente, Guilherme Sanches, no Brasil nós temos boas experiências de modelos regulatórios diferentes desses que estão aí no Rio de Janeiro, que mostram um caminho possível de melhorar o ambiente regulatório e, portanto, superando, né, em parte, os desafios da operação privada do transporte de passageiros. Me refiro especificamente aos modelos de concessão que nós temos na Bahia e no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, perdão, em que já há um mecanismo claro de mitigação de demanda, em que há ali um compartilhamento, né, do risco da perda de passageiros, né, criando um ambiente sinérgico e positivo em que cada uma das partes, a empresa privada, na busca de eficiência e de melhoria da qualidade para atrair o passageiro para o transporte público, e nós estamos falando do passageiro individual, do transporte individual, e o Estado, na busca de criar soluções e políticas de transporte público para permitir também a atração de mais passageiros, reduzindo a tarifa pública, aumentando o nível de integração, facilitando a vida do cidadão que quer usar o transporte público. Então, essa experiência em São Paulo e na Bahia está funcionando muito bem, tem desafios, tem aprimoramentos importantes para serem feitos, mas é um caminho a ser acompanhado. Além dos mecanismos de mitigação de demanda, onde há grande volume de investimento da iniciativa privada, como no caso da Bahia e parte de alguns investimentos nossos no metrô de São Paulo, há o mecanismo de evento de aporte público e também de contraprestação pecuniária, que ajudam na geração de caixa para fazer frente a esses investimentos e remunerar o capital privado. Portanto, nós temos 2 grandes desafios. O desafio de sustentar financeiramente a operação do transporte de passageiros e, mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, né, a financiabilidade, né, da expansão do sistema. O Brasil é muito
tem uma rede ferroviária de transporte de passageiros minúscula, né? Nós temos uma participação já importante, nós temos 90 quilômetros. É absolutamente nada. Na hora que você olha para os dados de transporte de passageiro no Brasil, nós devemos representar aí 15% mais ou menos do transporte de passageiros de todas as grandes regiões metropolitanas. Portanto, temos um caminho enorme, gigantesco pela frente para criar condições para atrair o capital privado para ampliar o investimento nesta infraestrutura. Então, portanto, existem modelos, sim, disponíveis e precisam ser aprimorados, né? E o Rio de Janeiro, em especial, precisa de uma solução urgente. A sociedade tem que se mobilizar, porque o transporte ferroviário de passageiro no Rio de Janeiro, né, é um transporte eficiente, um transporte importante que precisa de solução urgente, do contrário, ele vai sucumbir, em que pese todos os esforços aí da Supervia, do Metrô Rio e do VLT Carioca, os seus acionistas, fornecedores, parceiros, a quem agradecemos aqui o esforço, né, os nossos fornecedores no Rio de Janeiro, e os bancos estão fazendo um esforço brutal, né, de postergar as cobranças e reorganizar os pagamentos para permitir sustentar uma operação, ou seja, a empresa privada, a iniciativa privada, não só os operadores, mas também os parceiros estratégicos, financiando o Estado, o que é um absurdo em termos de modelo, né? Graças a Deus, e ontem essa notícia belíssima aí da ANAC e do ministro Tarcísio, né, apontando na direção correta de manter um marco regulatório presente, respeitado, com segurança jurídica e respeito aos contratos, reconheceu a pandemia como evento de força maior e iniciou um processo formal de reequilíbrio das contas dessas concessões de aeroportos, que sofreram também um impacto brutal. Então, há caminhos aí disponíveis, né, para a gente trilhar, e, no fundo, a principal discussão é subsídio, integração e autoridade metropolitana para permitir uma integração eficiente, eficaz, né, dos transportes públicos, evitando essa concorrência predatória que existe nas grandes regiões metropolitanas entre os diversos modais. E eu estou falando não apenas de ônibus e metrô, que concorrem por passageiros, que é uma coisa que não deveria acontecer, mas também do transporte clandestino e os demais modais de transportes, que precisam ser organizados de um jeito a tornar o uso da via pública mais eficiente, equilibrando a equação entre transporte individual e transporte privado. Eu paro por aqui para permitir que a gente tenha um tempo disponível, Joubert, para os debates e perguntas que, porventura, tenham, né? Eu fico muito feliz de participar dessa discussão, com a esperança de que nós estamos num país de grandes dimensões e com um ambiente regulatório, num ambiente crítico, por conta do Covid, mas com sinais de positividade, né, para um futuro que se avizinha aí, de grande investimento da iniciativa privada na ampliação da rede ferroviária de transporte de passageiros, seja nas regiões metropolitanas, seja entre os grandes centros e, quem sabe, no futuro, o trem de alta velocidade ou soluções até mais modernas do ponto de vista tecnológico, a exemplo da conexão Rio de Janeiro-São Paulo, para o qual nós estamos interessados em discutir e participar, né, na medida em que o ambiente regulatório venha melhorando o melhor e definitivamente no país. E estou à disposição para esse debate aberto, franco, direto com a sociedade, sem o que a gente não vai sair dessa situação que a gente está vivendo hoje. Muito obrigado. Obrigado, Valença, pela sua contribuição. Nós temos um tempinho aqui e eu queria propor umas perguntas aos três, vou fazer uma de cada vez aqui. Primeiro para o Sanches, que ele abordou, foi o primeiro que abordou a questão da autoridade metropolitana, que no fundo é um tema recorrente, mas a questão é a seguinte: nós conhecemos os modelos de autoridade metropolitana que deram certo na Europa, até nos Estados Unidos, e a gente, quando começa essas discussões, sempre a gente pode implantar um modelo como tem em Londres. Você acredita que a gente tenha que a gente consiga fazer isso, ou talvez a gente tenha que fazer uma transição passo a passo, adotando gradativamente as soluções que foram adotadas lá, para a gente poder chegar depois no estágio que eles já estão? Joubert, essa questão, ela, se fosse fácil, assim, simples de resolver, acho que já teria caminhado, né? Então, envolve uma questão
uma questão política muito forte, né? Uma vontade política muito... A coisa pega por aí. Se a gente puder fazer uma analogia com outras questões importantes para a mudança que vem ocorrendo no mundo, por exemplo, quando você fala na indústria automotiva, na questão do futuro da energia, você tem aí vários países com metas, né, com data marcada e várias ações em torno disso para que as empresas deixem de produzir, por exemplo, carros a diesel e passem a produzir mais carros elétricos ou híbridos. Então, na questão da autoridade metropolitana, precisa ter uma discussão que não seja interminável, né? Mas que se assuma, que o governo possa assumir essa questão e coloque com vontade política marcos para que a gente possa ir avançando gradativamente, fazendo as transições, porque todos sabem, né? Existem forças que puxam para um lado e para o outro, e para manter o status quo, tá? Para manter a situação cômoda para cada um. Só que essa situação cômoda para cada um está levando todos para o buraco, né? Nenhuma empresa vai conseguir sobreviver. Nenhum serviço de qualidade vai poder ser prestado ao cidadão, porque nós vemos o que acontece no Rio de Janeiro hoje. Então, é preciso fazer omelete, aí não tem como fazer sem quebrar os ovos. Isso envolve modificar a forma que são tratados os modais, a integração entre os municípios, né? Cada um tem a sua demanda política. Até se alguma empresa precisar encolher, qual o problema? Eu não vejo problema nisso. Estou falando pela Supervia. Então, se tiver trechos onde existe concorrência com outros modais de alta capacidade, eu acho que o que importa é as empresas serem saudáveis e prestarem um bom serviço e poder dar retorno para o seu acionista. Então, se a gente quiser fazer de tudo, não vai ser possível. Então, tem que quebrar esse círculo vicioso, né? E o círculo virtuoso envolve fazer uma transição com energia. Eu quero dizer o seguinte, com força, a coisa tem que acontecer. Não dá para simplesmente lançar uma plataforma e uma questão política com todo entusiasmo, e daí um ano tudo esfria e se perde. Isso já foi feito várias vezes. Então, eu acredito na transição, na negociação, mas também na determinação para que as coisas aconteçam. Ok, obrigado, Sanches. Realmente é isso. E a gente sabe que para essas coisas acontecerem é fundamental que os entes políticos se entendam através de um consórcio. E se não houver recurso para fazer o custeio disso, também nunca vai acontecer. E aí eu mudo um pouco aqui para o Guilherme, que falou sobre as questões de financiamento, de novas formas de financiamento. Inclusive, eu imagino que a gente poderia utilizar, tentar monetizar as externalidades, os benefícios que os nossos sistemas trazem no tocante à diminuição de acidentes, diminuição de poluição. Como é que ele vê isso? E agregando, Guilherme, a essa questão das novas fontes de financiamento, você também mencionou a questão do auxílio emergencial, e se tem uma expectativa de quando que isso efetivamente pode chegar para vocês. Essa é uma pergunta da Stephanie Landgraf. Tá. Tá no mudo, não? Primeiro, começando pela segunda pergunta de auxílio emergencial, acho que foi uma discussão que durou alguns meses no Congresso, né? Está na expectativa de que a lei seja sancionada nas próximas semanas. Acho que a melhor expectativa seria de um recurso efetivamente ingressando nas concessionárias ao longo do segundo trimestre de 2020. Acho difícil. Vamos tentar antecipar esse prazo, mas provavelmente só no segundo trimestre. Mas, assim, como eu falei, esse recurso ele não é um recurso que resolva a situação. Eu tenho medo de que essa mensagem seja passada dessa maneira. Acho que o projeto de lei é mais importante no sentido de mostrar a preocupação do Congresso com o impacto da pandemia no setor de transporte coletivo e apontar diretrizes aí de políticas de mobilidade. Eu fico aqui ouvindo a gente de forma uníssona, né, e muito integrada, até falar desses pontos todos, né, da necessidade de modernização de políticas, de autoridade metropolitana, parecem coisas um pouco distantes, né, da realidade, da prática. Eu queria reforçar, Gilberto, assim, esses temas,
eles são fundamentais para que a gente tenha novos investimentos no futuro e tenha setores saudáveis. A gente está dando aqui exemplos do metrô, do trem, no Rio, Bahia, São Paulo. O que está, no fundo, a gente tem que ter uma visão integrada, porque todos esses modais fazem parte, independente de ser trilho, pneu, modal aquaviário, fazem parte de uma dinâmica de funcionamento da cidade, os automóveis também, estamos todos no mesmo meio. Se não houver uma visão integradora, um planejamento que olhe para esses aspectos coletivos, fica cada um olhando só para o seu umbigo, e a gente tem sistemas, às vezes, mais caros do que deveriam, e uma prestação de serviço num preço maior para o cidadão. E com relação ao financiamento que você me pergunta, acho que eu não mencionei na minha fala, mas, por exemplo, o transporte coletivo, o tempo de deslocamento hoje é um fator-chave de qualidade de vida, de atração de investimento para as cidades, tanto custo como o tempo de deslocamento. Cada vez mais é um tema que está junto ali com segurança, entre os temas prioritários de melhoria nas grandes cidades. O Estado de São Paulo, em conjunto com o município, investem por ano mais de 3 bilhões de reais de subsídio ao preço da passagem. No bilhete único, permite que o cidadão use mais de um modal. O Rio de Janeiro, somando Estado e Prefeitura, prefeituras de toda a região metropolitana, vai gastar em 2020 menos de 200 milhões de reais de incentivo à redução da passagem. Então, se nós não tivermos um planejamento integrado para reduzir o custo total do sistema, como o Sanches falou, eventualmente diminuir o tamanho de algumas operações para que a gente tenha mais eficiência. E se não tivermos uma discussão que envolva empregadores, pessoas que utilizam transporte individual em zonas restritas, que são as zonas centrais das grandes cidades, uma discussão sobre combustíveis fósseis e renováveis, se a gente não tiver uma abordagem holística sobre a importância do transporte coletivo, o transporte coletivo com baixa emissão de poluentes, silencioso, de grande eficiência no deslocamento de grandes pessoas, com benefício, com priorização, não é benefício, com priorização na organização da rede dos modais estruturais, nós estamos sendo ineficientes, estamos desperdiçando recursos, estamos gerando passagens mais caras, estamos gerando externalidades negativas para a vida nas grandes cidades, com acréscimo de poluição, acréscimo de custo de deslocamento e acréscimo de tempo de deslocamento. Então, essas discussões de como financiar o transporte coletivo, como financiar não só o custo da passagem, como o investimento, como otimizar a rede de transporte, não são discussões específicas nem novas do Rio de Janeiro, de São Paulo, da Bahia ou do Brasil. Este é um tema central mundial, abundam exemplos positivos pelo mundo, uma série de países têm boas histórias para contar. Então, nós fizemos uma série de avanços na parte de investimento, estamos muito atrás no tema da gestão das políticas públicas para a mobilidade. Isso, às vezes, é um tema mais espinhoso, pelo ciclo eleitoral, é um tema que não convida a ação rápida, pública, coletiva. E aí é que eu acho que o Covid entra como oportunidade. Devido à Covid, nós precisamos avançar nesses temas que há décadas estão em segundo plano. E aí vai ser fundamental, além só dessa nossa cobrança e discussão das assembleias legislativas, nós precisamos que os financiadores botem como condição para a emissão de novos financiamentos. Esses temas são prementes e urgentes, e eu estou otimista. Passado o momento mais duro da pandemia, ela vai servir como um farol para a gente ter um avanço muito rápido que não tivemos nas últimas décadas nas políticas de mobilidade nas nossas grandes cidades. Ok, obrigado, Guilherme. Eu quero agora fazer uma pergunta para o Valença, que no fundo vai ser a última, porque a gente já até extrapolou um pouquinho o nosso tempo. Vai ficar algumas perguntas sem poderem ser respondidas. Valença, você falou na questão dos investimentos. A CCR é uma empresa que realmente tem investido muito na mobilidade. Eu queria que você falasse um pouco sobre o que falta para ter mais atratividade, para que vocês e outros entes participem mais nesses investimentos. E agregando aqui uma pergunta do Marcos da Rotem, que talvez esteja vinculado a essa segurança para fazer esses investimentos. Ele menciona aqui ele pergunta se a falta de agências reguladoras capacitadas não seria um entrave para a resolução desses problemas econômicos do setor.
E, às vezes, ele classifica que a gente é visto como operador privado como vampiro, muitas vezes. Bem, João e demais, realmente o tempo é sempre curto para uma discussão tão complexa como essa que a gente está enfrentando aqui, não só nesse fórum, mas em outros com um tema semelhante. O tema fundamental para atrair a iniciativa privada, além de bons projetos bem estruturados, né, do ponto de vista da estimativa de investimento realista, né, e de estimativa de demanda realista, nós precisamos melhorar os mecanismos, o marco regulatório em si, né, melhorando a segurança jurídica. E quando eu falo de segurança jurídica, não é apenas a garantia de que o contrato vai ser cumprido, mas o contrato ser bem escrito, para que as regras sejam claras, né? Um grande exemplo, né, de falta de clareza, né, no ambiente regulatório nacional, ao longo do tempo, nós tivemos no começo projetos estruturantes, né, de investimento em infraestrutura, não só em transporte público, mas em outros modais, em outros investimentos, em que havia claramente um ajuste inicial do contrato de concessão com um plano de negócios, em que estava lá definido quais eram as obrigações do Estado, quais eram as obrigações das concessionárias, com uma taxa de retorno de mercado não imposta, colocada claramente. Ao longo do tempo, isso veio se deteriorando na medida em que os governos e os ambientes, os reguladores, né, foram flexibilizando essas regras, deixando uma insegurança total. Então, quando você chega num momento como esse do Covid, ou no momento em que há um desequilíbrio entre o que foi ajustado inicialmente e o que está sendo enfrentado na realidade, não há uma regra clara, deixando a discricionariedade total para o Estado, em relação a arbitrar quanto é que é devido, né, ou do concessionário para o Estado, ou do Estado para a concessionária, o que gera uma brutal insegurança. Porque uma coisa é certa, nós, nos investimentos privados, nós temos grandes investimentos e ao longo de um tempo muito longo, né? É impossível prever no início de um contrato de concessão o que vai acontecer ao longo de 30 anos de concessão. Portanto, as regras têm que ser mais claras. Então, a agência reguladora independente tem um papel fundamental neste cenário, na medida em que, ao invés de defender o interesse político de um determinado governo, né, nós vamos defender, a agência vai defender o interesse da população, né, defendendo a concessionária e defendendo o Estado, obrigando a concessionária e obrigando ao Estado, de forma independente, a cumprir o que está estabelecido no contrato. Portanto, eu acho que o maior entrave para a participação da iniciativa privada é o respeito ao contrato. E aí vale este argumento para a justiça. Nós acreditamos na justiça, no sistema judiciário brasileiro, mas é preciso aprimorar, e a justiça ela tem que defender a lei e respeitar os contratos, e não a interesses políticos, ideologias ou pensamentos momentâneos, né, do interesse A ou do interesse B em relação aos temas regulatórios. Nós estamos falando de proteger investimentos de longa duração, né, que vai passar por diversos governos. Portanto, eu acho que esse é o elemento fundamental que no país já foi bom no passado, vem se deteriorando com o tempo, na medida em que as agências, né, passaram a ser mais politizadas, né, e o ambiente regulatório tem sido fragilizado, não só pelos governos, nos novos contratos, alguns deles são mal escritos, né, precisam ser melhor escritos, para que as regras fiquem claras. É como se o governo achasse que fosse uma grande defesa, né, o governo, não, os reguladores, de maneira geral, fosse uma grande defesa deixar um contrato, né, mal escrito para permitir interpretações que o favoreçam, né, no tempo. Isso é exatamente o contrário do que a gente precisa para atrair investimento. Quanto mais claro, preciso a regra, vai permitir que o agente privado precifique o risco daquele investimento e tenha a garantia de que, tendo o risco manifestado, a regra será aplicada com clareza e defendida claramente pela justiça o respeito a essas regras que são estabelecidas. Eu acho que, se a gente tivesse mais tempo, teria uma lista maior de elementos, mas o tempo esgotou. Muito obrigado, Gilberto. Obrigado a você, Valença. Realmente a questão
da infraestrutura, são projetos de longo prazo, e os contratos, eles são contratos com o Estado, não com o governo, que é temporário, né, transitório. Bom, nós já passamos quase 10 minutos do nosso tempo. Eu quero pedir desculpas aqui ao Carlos Corno, ao Rogério Siqueira e ao Diego Emanuel, que mandaram perguntas, mas que não deu tempo. Mas a gente vai encaminhar essas perguntas aos apresentadores para que vocês possam ter as respostas que vocês demandaram. Queria agradecer imensamente ao Antônio Sanches, ao Guilherme Ramalho e ao Luiz Valença por ter estado aqui, por dividir essa experiência importantíssima conosco, e agradecer à NT Expo por nos ter permitido discutir esse tema que, no fundo, é o que nos move o tempo todo. Então, muito obrigado, foi muito bom estar aqui, foi muito bom aprender com todos esses parceiros que nós tivemos aqui. Até logo, até a próxima, muito obrigado. É isso mesmo, Gilberto. Todas as perguntas enviadas e não respondidas aqui no ao vivo serão enviadas depois aos participantes. Eu aproveito para agradecer a participação e o conteúdo de todos vocês. Em nome da NT Expo Experience, muito obrigada.